Olá! Todas as divindades ao longo da história da humanidade foram criadas com o objetivo de controle social. Também foram criadas por uma necessidade, uma projeção que o homem tem de buscar a força que ele não encontra dentro de si mesmo, fora, de acordo com a época e com a cultura local. Assim foi com as divindades egípcias, as divindades romanas, as divindades sumérias, as divindades gregas, as divindades africanas. O que interessa para nós, principalmente, é na questão da divindade no singular judaica, que chegou até nossos dias, né? O cristianismo, para esclarecer, né, abrindo um parênteses, o cristianismo é um amálgama, foi um amálgama de todas, uma junção, um mix, vamos dizer assim, de todas essas divindades, essas formas de culto. Então foi colocado tudo num caldeirão para agradar e também para servir de controle, né, social em Roma na época, mas para principalmente agradar as diversas culturas que o Império Romano abrangia na época. Então, quando a gente fala o que o judaísmo trouxe para o mundo diferente das outras culturas foi o monoteísmo, né, o culto a uma única divindade ao invés de várias divindades. O catolicismo, no caso, numa forma de sincretismo, né, colocou as propriedades de todas as divindades, de todas as culturas, nos santos. Os santos são resquícios até hoje dessas culturas dos países que faziam parte do Império Romano na época. Não é muito complicado de entender. Então, no caso, o judaísmo transformou isso em uma única divindade que nós chamamos até hoje de Deus. Quando nós falamos até hoje, né, em Deus, causa uma grande confusão porque estamos nos referindo a uma divindade criada e projetada, natural até, como uma forma de orientação, de unificação do povo. Nem tudo é maldade, só que sempre existiram pessoas maldosas, gananciosas, que se utilizaram destes conceitos para subjugar as outras pessoas. Existem, inclusive, até hoje está aí na televisão, hoje está fácil de ver e reconhecer. Não vê e não reconhece realmente quem não quer. Muitas vezes, quando uma pessoa nega a existência de Deus, ele está negando, na verdade, a existência da divindade projetada, desta projeção coletiva criada pelas religiões, com o objetivo de controle. Essa palavra acaba confundindo porque o místico também usa essa palavra para descrever o que Jesus chamou, como místico que ele era também, o que ele chamou de reino, o que hoje nós chamamos dimensão. Hoje, com o avanço da ciência e com a nossa facilidade de entendimento das coisas, nós chamamos de dimensão. Mas Jesus, na época, não tinha outro recurso a não ser chamar de reino. Ele usou as palavras reino e pai para diferenciar, para separar de vez a ideia de divindade, a ideia que o povo judeu tinha desta projeção que eles tinham de um Deus particular, de um Deus eletivo, que tinha eles como povo eleito, ou seja, de um Deus com preferências, né? Então há muita confusão nesse sentido, porque usar essa palavra implica o arquétipo, ou seja, a divindade criada para controle social, e esse algo mais, esta consciência superior que divide as suas consciências com toda a sua criação, vamos dizer assim, né? Na falta de palavras mais objetivas para explicar isso, a gente usa os contos de fada para educar nossos filhos, para explicar, dar exemplos de valores morais. A mitologia tem a mesma função para os adultos, que têm dificuldade de acessar essa dimensão, esse reino, para contatar o Pai, como disse Jesus. Todas as mitologias, né? Tanto a judaica,
a grega, a romana, a cristã, todas as mitologias têm essa função, não tanto de ensinar valores morais, porque, eu repito, já disse em outras oportunidades, moral é um resultado, moral é um efeito da evolução da consciência. Quanto mais consciente, maiores são os valores morais naturalmente em uma pessoa, a sua ética. É importante nós termos esta noção que muitas pessoas chamam de o Deus das religiões. O Deus das religiões é isso, é a divindade, é o amálgama de todas as religiões que já existiram na história da humanidade, que resultaram no cristianismo. Mas existe uma forma de falar de Deus e entender Deus, que é justamente o que o místico chama de a experiência de Deus, quando a pessoa tem a experiência íntima de Deus, ou deste reino que Jesus chamou, reino dos céus, reino de Deus, os hindus chamam de nirvana, essa experiência que uma pessoa tem consigo mesmo. E Jesus também chamou de Pai, aliás, ele chamou de Pai por causa da sociedade patriarcal. Vocês imaginam nos dias de hoje como é difícil nós nos desvincularmos do machismo ainda 2000 anos depois. Então imaginem há 2000 anos atrás como Jesus iria se referir a Deus como mãe. Mas as características realmente características eu estou falando. Não estou falando, não entendam as coisas ao pé da letra, jamais. Eu estou falando de características divinas, elas podem ser associadas às características da mãe. Mas também existe uma forma de desvincular essa questão de sexo divino, vamos dizer assim, né? Atenção, chamando de pai, mãe, vida. Porque quando a gente entende o que se quer dizer por Deus, a gente entende que o que mais se aproxima seria a própria vida. A vida é criadora. A gente vai voltar a falar mais desses assuntos, eu já estou estourando o meu tempo. Eu deixo vocês com essa reflexão para hoje. Era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.